Bem, pessoal, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês refere-se a um boletim diário, pelo menos essa é a intenção, que a gente vai trazer sobre a Covid-19. A data de atualização desse trabalho é o dia 15 de maio de 2020. Aí nós começamos a fazer essas primeiras considerações baseadas no primeiro quadro que eu chamo do quadro oficial. Esse quadro ele é um quadro que traz dados, sem mexer, sem colocar, do Ministério da Saúde. Então, o que é que a gente pode analisar aqui? Nós podemos destacar 10 unidades federativas, e eu queria fazer só uma ressalva. Percebo que as 9 primeiras unidades, elas estão em harmonia, no ranking tanto de casos quanto de óbitos. Só que aí quando a gente analisa especificamente o número de óbitos, a gente puxa para o 10º lugar Alagoas. E aí chama atenção porque Alagoas provavelmente tem a quantidade de subnotificação maior, uma vez que eu acredito que o comportamento da estrutura de saúde não seja muito distinto de outras unidades federativas. Tá? No total, nós temos aqui 218.223 casos confirmados e um incremento de 15.305 em relação ao boletim anterior. Em termos de óbitos, nós temos 14.817 óbitos acumulados até o dia 15, o boletim que ele é emitido às 19 horas, com um incremento de 824 óbitos em relação ao boletim anterior. Essa informação de óbito nacional, vocês vão estar vendo a cada slide traduzidos aqui no lado esquerdo da tela, e também os dados de Pernambuco, que é o estado onde nós colocamos uma atenção especial, é o estado de onde eu faço essas análises. Tá? E a gente vai destacar alguns municípios, então sempre a informação global, tanto de Pernambuco quanto do Brasil em relação aos óbitos, vão estar aqui. A gente não vai se dedicar muito ao número de casos por conta do elevado grau de subnotificação que dificulta maiores análises. Que é a evolução de óbitos no Brasil, onde a gente chega aos 14.817 e no gráfico a seguir mostra como tem sido essa diferença entre os boletins. Tá? Então, o que é que acontece? Nos últimos 4 dias, nós tivemos 3 ocorrências acima de 800 casos. Então, de todo o histórico, esse histórico que eu estou trazendo aqui para vocês, ele começa no dia 1º de abril e vai até o dia 15 de maio. Então, perceba que dos 4 registros, tirando o registro do dia 13, que ele é um pouco abaixo do registro do dia 8. Mas esses 4 registros, esses 5 registros, estão entre os 6 maiores registros já ocorridos em toda a série. Então, mostra que a gente ainda está numa fase crítica e em evolução no caso de óbitos registrados por Covid-19 no Brasil. Aqui nós temos o ranking de novos óbitos, aqui está classificado pelo número de novos óbitos. Então perceba que neste último boletim a gente traz um incremento de 824 novos óbitos em relação ao boletim anterior, tendo Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Pará como os estados com maior incremento desse número de óbitos. Perceba que nessa parte aqui, que é o percentual acumulado, esses 5 estados eles representam 77% do total de novos óbitos. Quando a gente fala em Pernambuco, nós temos aqui o comportamento. Perceba que há uma diferença discreta entre essas duas bases, mas isso é um problema oriundo da própria base do Ministério da Saúde, que por algum motivo deve estar aí com 3 casos, que ou
foram corrigidos ou foram excluídos por algum motivo que diverge os seus totais quando a gente faz análise por município. Perceba também que Pernambuco está tendo aí a maior quantidade de registros nesse período recente. Isso é ruim, porque mostra uma tendência de crescimento. Esses registros abaixo aqui, eles são registros que têm uma influência de final de semana, então acabam por trazendo essas variações. Isso é comum, né? Nos boletins, para quem já acompanha há algum tempo, os boletins sabe que sempre quando chega o final de semana há uma queda, e quando chega na terça você tem essa normalidade. Então está ficando uma tendência mais comum de você orbitar acima de 79 registros de óbitos por dia em Pernambuco. O ranking dos municípios, né, com mais número de óbitos registrados. Esse ranking aqui, particularmente, ele está classificado pelo total de óbitos e não pelo número de óbitos novos, tá? Então a gente tem aqui as 8 principais cidades, né, que eu destaco, que vai até Camaragibe. Então temos 5 dessas cidades que estão entrando no regime de lockdown: Recife, Jaboatão, Olinda, São Lourenço e Camaragibe. É um questionamento muito grande, porque Paulista e Cabo, que são também cidades que estão na região metropolitana, não entraram, e a gente vai olhar inclusive a evolução do caso deles, né, junto com Vitória, para entender que também precisam de ter um cuidado, uma atenção redobrada por esses 3 municípios que estão aí no top 8. Recife chega a 538 casos, com um incremento aí, né, de novos óbitos. Né? Sempre quando eu falar casos aqui, né, a gente está na análise dos municípios, está falando de óbitos. Então perceba que Recife ele começa a tornar constante aí acima de 25 casos, 25 ou mais casos nessa última semana, o que mostra também que houve um crescimento significativo em relação a períodos anteriores. Jaboatão chega a 157 casos. A gente vê que a tabela de Jaboatão, ela nas últimas 2 semanas, ela já se torna mais frequente, mais significativa do que no período anterior, mas ainda há uma certa irregularidade e a gente precisa observar com mais tempo como é que vai se comportar essa curva de Jaboatão. Provavelmente esses 3 aqui, ele pode também ter pego um período acumulado, que é a característica normal desses registros, mas é o dado mais atual que a gente tem, uma vez que para você montar essa tabela por data do óbito, você precisa estar enxergando 21 dias atrás, pelo menos, porque é o período que esses dados estão sendo agregados dentro da base. Olinda chega a 101 casos, e Olinda teve, né, nesses últimos dias, logicamente perceba que esse comportamento, apesar de estar mais baixo do que nesses 2 primeiros dias, mas ele está seguindo aí uma estatística, pelo menos aí do dia 21 de abril para cá, mas eu acredito que a gente pode colocar que, apesar das 2 últimas semanas terem sido mais frequentes o número de óbitos registrados, mas você não vê uma evolução como a gente percebe em Recife. Em São Lourenço da Mata, 38 casos de óbitos registrados, e passava por um momento binário, e agora chama a atenção, apesar de ainda estar numa escala menor, mas você ter registro nos 4 últimos boletins. Camaragibe chega a 32 óbitos, e nos 2 últimos boletins nós não tivemos, felizmente, né, aumento do número de óbitos no município. Então
um dado que ele está basicamente estável, se a gente for comparar essas semanas a partir do dia 21/4. Paulista chega a 71 óbitos, e aí você percebe que há um crescimento do número de óbitos em Paulista. Principalmente nos últimos dias você tem observado uma quantidade de números, uma quantidade de registros aí acima do que você tinha em dias anteriores, em semanas anteriores. Cabo Santo Agostinho chega a 50 óbitos. E também a gente percebe um incremento nas 2 últimas semanas em relação ao período anterior, quando ele era muito binário, né? Então ele passa, binário que eu digo é entre 0 e 1, e aí ele começa a passar de 1 ocasionalmente, mas quando a gente chega nessas últimas 2 semanas aí, verificamos que é mais frequente esse rompimento da linha binária. Vitória de Santo Antão chega a 34 casos. E também a gente vê um aumento de registros nos últimos dias. Bem, esses são os principais dados que eu quero destacar em relação à evolução, e temos aqui uma estimativa que eu faço, uma estimativa linear, né, prevê um crescimento vegetativo, analisa poucas variáveis externas, né, e também ele não analisa ações futuras, né, até porque a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, mas de toda forma perceba que há um alinhamento muito grande entre o valor estimado e os dados registrados. Então, é estimado que o Brasil chegaria no dia 15 de maio em 219.511 e a gente alcançou 218.223, uma margem de erro abaixo de 3 pontos percentuais. E na questão dos óbitos, é estimado 15.033 óbitos até o dia 15 de maio, chegamos a 14.817. A taxa de letalidade registrada foi de 6,79, contra a estimativa de 6,85. Aqui gráfico que mostra um pouco melhor esse comportamento. Veja que os casos registrados eles estão muito aderentes à minha estimativa. Se isso daí permanecer, nós chegaremos ao final de maio com próximo de 400 mil casos. Em termos de óbitos, veja que a aderência também é muito grande, nós chegaremos acima de 28 mil casos. Em relação a Pernambuco, a data estimada de 15 de maio traria 16.003 casos, nós estamos aí com 16.209 casos, então está acima dessa estimativa. Em relação aos óbitos, a estimativa é 1.129, estamos em 1.381, isso porque a taxa está bem maior de letalidade, mas também isso tem interferência na forma de cálculo de Pernambuco, como deve também estar acontecendo com Alagoas, onde você só consegue registrar casos mais próximos de internamento. Então, caso o lockdown ele vai ser aplicado até aqui a partir do dia 16, eu vou até inclusive inserir uma marcação para o dia 16 de maio, para a gente ver se esse comportamento ele se altera e a gente evita que ao final do mês nós tenhamos próximos a 30 mil casos. Já em relação a óbitos, aí que você mostra a importância de realmente fazer e criar situações que combatam esse óbito, tanto de questão preventiva como na disposição da estrutura melhor de saúde, porque a minha tendência ela estabelecia em 1627, vocês percebem que há já um deslocamento dessa linha vermelha que talvez por conta do lockdown ela volte a retroagir, se Deus quiser a gente vai ter um registro aí menor do que essa estimativa estabelecida. Bem, esses dados todos foram coletados a partir do site oficial do governo em relação à Covid-19,
né, fiz a organização dos dados e essa apresentação de dados, e agradeço a vocês a atenção.